E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Como é que estamos? Tudo sussa? Tudo filé? Tudo supimpa, meus amigos? Mais uma live aqui reunidos, né? Estamos aqui às 9 horas da noite para fazermos essa live. Vamos lá. Vamos resolver aqui as questões, começando pela questão 51. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar o seu comentário e mandar essa live para o máximo de pessoas que você sabe que farão a prova do Revalida. Fazendo isso, você me ajuda demais, divulga o trabalho aí que a gente faz, que tá tanto trabalho, menino. Aí é trabalho demais, estudar, tá fazendo outra coisa da vida, já tá fazendo residência e parar para ver essas coisas do Revalida, mas eu gosto demais, por isso que eu faço, tá certo? Então, para mim, não é nenhuma coisa mirabolante, porque eu gosto de fazer mesmo, gosto de fazer live, gosto de tudo. Mas, se você puder me ajudar, também já dá um incentivo muito grande, né? Então, divulga aí para o máximo de pessoas para encher. Tem muitas visualizações aqui esse vídeo e aí vale a pena, né? E não só se você está assistindo em 2024, mas eu estou assistindo em 2025, estou assistindo em 2050. Divulgo também, né? Porque aí, com certeza, se eu não regravei é porque ainda está atual, certo? Mas lembrando para vocês, às vezes você assistiu ali uma live 2011, 12, e às vezes algum tema está desatualizado. Mas aí no decorrer dos anos que eu vou fazendo as lives, então 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, e aí vai atualizando os temas. Então, para que você tenha tudo por completo, tem que assistir todas as lives, tá certo? Desde a primeira, que a gente fez lá em 2011 até 2024 aqui, né? Ponto 1, né? Aí depois vamos fazer 2024.2, e 2025, e aí sim vai. Eternamente estaremos fazendo aqui, mas é isso. Então vamos lá, começar, sem mais delongas, aumentando aqui a tela. Vamos começar pela questão 51. Diz assim, ó. Um homem com 65 anos refere em consulta apresentar múltiplas lesões dolorosas por todo o corpo e febre intermitente há 2 semanas. Ao exame físico, verificam-se temperatura axilar de 38 graus e frequência cardíaca de 89. Nódulos cutâneos múltiplos, dolorosos, firmes, eritematosos, medindo cerca de 2 por 2 em centímetros cada um, que estão distribuídos bilateralmente em braços, antebraços, coxas e dorso. Rarefação de pelos nos supercílios, edema e dor nas articulações de pulso e do tornozelo, realizado exame anatomopatológico de uma lesão nodular, o resultado evidenciou granulomas dérmicos e vasculite leucocitoclástica. Considerando-se esse quadro, qual é a hipótese diagnóstica mais provável? Então, vamos lá. Primeiro que, veja, essa rarefação de pelos dos supercílios é muito característico da hanseníase, não é verdade? Menino. Também dá em algumas outras patologias, mas hanseníase não é patógeno homônico, mas é muito característico. Outra coisa, isso parece ser uma reação hansêmica, né? Que é aquelas complicações que acontecem nos pacientes que têm hanseníase, né? Eritema nodoso, né? Vamos ver aqui, ó. Granulomatose de Wegener é uma vasculite, né? Dá ali vasos do rim, do pulmão. Então não tem relação com esses sintomas, né? Então não seria a letra B. Letra C. Leishmaniose tegumentar americana dá lesão indolor, né? Uma lesão única indolor. Então não seria a letra C. Manifestação cutânea da retocolite ulcerativa não fala nada em relação ao intestino, né? Existem algumas manifestações extraintestinais, mas não é assim, né? Tão floreado. Então, só sobrou a possibilidade de ser a letra A. Fácil. Né? Lá na aula do curso a gente fala exatamente sobre isso. Então, é um tema já batido, já estudado, né? Se você não estudou ainda, estuda esse tema importante, tá certo? Hanseníase. E o negócio interessante, né? Cai na prova teórica, mas não caiu ainda na prova prática, Hanseníase, né? Interessante. Escava eles têm uma preferência, né, por prova teórica prática, assim, às vezes um tema é só de prova teórica, às vezes é só de prova prática, é interessante o Revalida. Questão 52, não sei quando você está assistindo essa live, mas até 2024 não tinha caído hanseníase na prova prática. Hein? Questão 52, um paciente com 68 anos aposentado de fábrica de tintas, comparece à consulta de rotina com história de disúria, acompanhado de hematúria há 3 meses, além de antecedente pessoal de tabagismo desde os 20 anos de idade, e 2 episódios de cistite tratados no último semestre. Ao exame físico, verifica-se em bom estado geral, abdômen flácido, indolor, ausência de linfodomegalias inguinais, e ao toque retal próstata sem nódulos, grau 2, indolor. Dentro desse quadro, nesse caso, a hipótese diagnóstica mais provável e o exame diagnóstico a ser solicitado são, respectivamente, nefrolitíase. Então, vamos lá. Teve 2 episódios de cistite tratados no último semestre, em 6 meses, né? Ele tem 20 anos e 2 dias,
ele está com estado de disúria e hematúria, só que há 3 meses, né? 3 meses. Então, não pensaria numa nefrolitíase, porque nefrolitíase até pode, né? Vai gerar ali disúria também, pode hematúria, só que não são quadros tão arrastados, né? 3 meses. Então, não pensaria em nefrolitíase, certo? Vou pular a letra B. Letra C diz adenocarcinoma prostático. Veja que ele não tem nódulos, né? Nódulos na próstata, então não pensaria em câncer de próstata. Letra C, cistite hemorrágica. Não tem, não explica, né? Até poderia dar a disúria e a hematúria, mas o quadro de 3 meses, né? Então, agora vamos lá, tumor de bexiga. Já caiu, acho que algumas vezes, nas últimas provas tem caído, né? Deve estar algum uro ou o nefro deve estar fazendo essas questões, né? Veja que o tumor de bexiga, disúria, hematúria de muito tempo, né? Sem outros diagnósticos possíveis, fácil, né? Nos outros anos, a gente também fez questões de tumor de bexiga. E aí eu expliquei bem direitinho, tudo certinho, mas é uma coisa a se pensar. Veja que tem hematúria há 3 meses, então não é um quadro urinário simples, né? Pensar em tumor de bexiga. Resposta letra B, né, de 52. 53. Um paciente com trissomia de 21 é atendido na unidade básica de saúde para realizar puericultura do 7º mês de vida. Sua genitora apresenta alguns exames que são registrados no prontuário. Ecocardiograma realizado no nascimento, sem qualquer alteração, hemograma e dosagem dos hormônios tireoidianos solicitados na consulta do 6º mês, que apresentaram valores dentro das referências para a idade, e ao exame físico observam-se, além das características fenotípicas do paciente, apenas hipotonia global e instabilidade do quadril. Então, o problema está no quadril aqui, né? O resto deu normal. Nesse caso, de acordo com as diretrizes de acompanhamento dos pacientes com translocação do cromossomo 21, recomendam qual é a conduta médica adequada. Vamos ver. O problema é a instabilidade do quadril, o resto deu normal. Letra A, repetir o ecocardiograma e realizar consulta com o cardiologista pediátrico. Então, ele disse para a gente que o eco tinha dado normal, não foi? O eco tinha dado normal. Então, por que a gente repetiria o ecocardiograma dele, já que tinha dado normal? Então, a letra A, né, não está certo. Então, o ecocardiograma, ele é feito ao nascimento, se der normal, não precisa repetir de jeito nenhum, né? Mas, aí ele está falando para repetir, então está errado, né? Letra B, fazer ultrassonografia do quadril e orientar acompanhamento com ortopedista pediátrico. Faz sentido? Faz. Por quê? O problema não é a instabilidade do quadril, a única coisa que ele está apresentando aqui, então está certo. Tem que fazer a ultrassonografia ao nascimento e ficar observando, principalmente essas crianças, né? Com síndrome de Down, tem que estar olhando. Ele está hipotônico, ele pode ter chance de apresentar lesões, né? Então, tem que ser feito o acompanhamento. Logicamente, a indicação é fazer a ultrassonografia, repetir, com 6 meses, ou a radiografia com 1 ano, só que deve ser acompanhado de perto, né? Letra C, realizar a ultrassonografia de tireoide e fazer acompanhamento com o endocrinologista pediátrico. Então, a ultrassonografia de tireoide tem que ser feita ao nascimento, com 6, com 12 e depois anualmente. Então, 6 meses, 12 meses, aí depois anualmente. Então, no primeiro ano ao nascimento, com 6 meses faz, com 12 meses, depois só com 2 anos, depois 3 anos, 4 anos, e vai acompanhando aí, porque tem chance, sim, de apresentar alteração. Nesse caso, foi feito ao nascimento, mas só vai ser acompanhado por endocrinologista pediátrico no caso de haver alteração, né? Mas, não tendo alteração, deu tudo normal, então pode ser repetido aos 6 meses, certo? Ele está no 6º mês de vida, né? Ó, 7º mês de vida, então supostamente, hormônios solicitados na consulta do 6º mês, que foram normais, já está no 7º mês, então se eu tiver que repetir, vou repetir com 12 meses, certo? Letra C, não. Letra D, coletar hemograma mensalmente e realizar acompanhamento com o hematologista pediátrico. O hemograma, ele vai ser feito ao nascer, aí com 6 meses, com 12 meses, com 18 meses, com 24 meses, depois anualmente. Então, a partir dos 2 anos, vai ser anualmente. Então, 6, 12, 18, 24 e depois 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí aqui, ele já fez, né? Com 6 meses, não foi isso?
Quando foi que ele fez aqui? Ecocardiograma nascimento, hemograma, com 6 meses ele fez. Então, com 12 meses vai repetir. Então, não tem que fazer mensalmente, somente com os 12 meses. Resposta letra B de bola. Questão difícil, por quê? Porque é uma questão muito específica, que fala só de exames. Então, não é uma questão simples. É uma questão que você tem que ter o conhecimento específico para poder responder. Essas daí são aqueles 10% de questões que a gente nunca mais vai ver na vida. E aí, é isso aí, né? Mas já fica um conceito, é bom. Essas questões são boas porque elas trazem conceitos que a gente talvez não tivesse anteriormente, né? Questão 54, assim, ó. Uma paciente com 70 anos, menopausa, ocorrida aos 52, queixas de sangramento vaginal de pequena quantidade, intermitente com 3 meses de evolução. Não tem história prévia de doença neoplásica, pré-invasiva, e teve 2 citopatológicos negativos consecutivos dos 59 até os 64 anos. O exame especular realizado na última consulta não demonstrou lesões aparentes. Está acompanhada pela filha, que afirma estar muito ansiosa porque leu casos parecidos relatados na internet e acha que a mãe pode estar com câncer de útero. A paciente é tabagista, um maço por dia, há 40 anos, e apresenta história mórbida, pregressa de hipertensão arterial sistêmica em tratamento e de intolerância glicêmica em tratamento via oral. Conta que pratica pilates 3 vezes por semana e que tem independência financeira e social. Apresentando-se calma durante a consulta. Ao exame físico, encontra-se lúcida, orientada, com tactuante e atenta, um IMC de 30, os exames laboratoriais não apresentam particularidades, informa que gostaria de decidir sobre sua saúde por conta própria. Considerando esse caso, o médico generalista da atenção primária deve, veja, informa que gostaria de decidir da sua vida por conta própria, certo? Agora vamos ver o que é que diz aqui, ó. Letra A. Comunicar o quadro clínico à filha da paciente, que deverá se encarregar de explicá-lo à mãe. Então, não vou nem falar com a mãe, vou falar diretamente com a filha. Tá errado, né? Letra A tá errado. Letra B. Respeitar o direito à autonomia, privacidade e sigilo médico da paciente idosa, já que ela demonstra ser capaz de autogerir-se e solicitar ultrassonografia transvaginal. Tá lindo, menino. Questão de preventiva aqui é isso aí, né? Letra C. Explicar que é obrigatório a presença de um responsável pela paciente. Tá errado, né? Letra D. Explicar que a família deve ser comunicada do ocorrido com a paciente e que, devido à idade, o tratamento é expectante, orientando que não serão necessários exames adicionais. Tá errado, né? Então, resposta letra B de bola, B de bola. Autonomia. Fizemos várias questões assim. Né? Não é isso? Então, resposta letra B de bola. Eita, bom demais, menino. Fácil. Vamos lá. Também, então, essa banca tem uma fixação também para a questão indígena, né? Muitas questões, até de prova prática, questão indígena, né? Vamos ver aqui, ó. Questão 55, diz assim, um médico de família e comunidade que atua em uma equipe de saúde da família fluvial, focada em populações ribeirinhas, é convidado para atender uma população indígena de um distrito sanitário especial indígena. Com relação a essas populações e ao território em que habitam, assinar a opção correta. Vamos ver aqui o que vai falar sobre a população indígena, né? Vamos ver. Letra A diz assim, ó, a delimitação o Distrito Sanitário Especial Indígena considera a distribuição demográfica tradicional que pode não coincidir com os limites de estados. Tá certo. A delimitação do território indígena pode estar entre 2 estados, por exemplo, já que o território das equipes de saúde da família ribeirinhas respeita esses limites. Tá certo também, né? O território das famílias ribeirinhas já que o território das equipes de saúde das famílias ribeirinhas respeita esses limites, tá certinho, né? Tá perfeito. Porque, de fato, os limites geográficos dessas comunidades indígenas, eles não vão respeitar limites geográficos, né? Já que eles podem ter 2 cidades, 2 estados, coincidir, né? Mas é isso. Então, a letra A tá certo. Aqui tá perfeito. Agora, a letra B diz assim, as demarcações de áreas indígenas garantem a proteção contra conflitos e situações de vulnerabilidade. Está errado, né? Nem contra conflitos, já que tem muitas invasões, e nem contra situações de vulnerabilidade, já que, por exemplo, áreas indígenas, as populações passam fome, por exemplo. Então, letra B está errada. Letra C, a desnutrição infantil tem uma alta incidência nas populações indígenas, o que não ocorre frequentemente na população ribeirinha. Está errado também, né? Ocorre também na população ribeirinha. Dada a diversidade de alimentos disponíveis a mais dos recursos
as margens dos percursos fluviais, está errado. Letra C, equivocada. Também tem elevada prevalência de desnutrição à população ribeirinha. Letra C, está errada. Letra D, o principal recurso de atenção à saúde da população indígena ainda é o sistema tradicional de saúde. Não. Existe um sistema, né, uma atenção à saúde da população indígena, certo? Que é um sistema específico para eles. Por quê? Por que específico? Porque o sistema de saúde para eles deve levar em muita consideração a questão cultural. Então, o tratamento da saúde do povo indígena, ele tem peculiaridades, já que é uma população aí que a questão cultural ela é muito viva, né? Então, se outras populações têm isso, na população indígena muito mais. Outra coisa também que é importante é que os centros indígenas, eles são geralmente de atenção primária. Quando um indígena tem que ter atenção secundária ou terciária, geralmente é levado para outras localidades, né? Então, tem uma série de coisas melindrosas aí da população indígena. Então, a resposta é letra A de amor. Fácilzinho, né? Veja que essas questões, assim, de preventiva, elas são respondidas mais na lógica do que qualquer coisa, né? Então, é só interpretação de texto. Mas bom, né? Bom que a gente não precisa de muitos conceitos para fazer as questões de preventiva. Questão 56, assim, ó. Durante uma visita domiciliar, o médico de família nota que a filha de 16 anos do casal visitado aparentava ser muito menor do que o vestido que usava. O casal concorda com a observação e afirma que a filha come pouco. A adolescente relata que não apresenta qualquer problema de saúde e que apenas procura se cuidar fazendo musculação e corrida diariamente, além de seguir as dietas que estuda nas redes sociais. A mãe refere que, seguindo a dieta atual, a filha havia perdido 7 quilos em um mês. A adolescente nega vomitar após as refeições ou qualquer problema, exceto o fato de não menstruar há 4 meses. Veja aqui, ela está sem comer, então ela não tem bulimia, ela não vomita, né? Ela tem anorexia, porque ela deixa de comer, faz atividade física intensa e também ela não menstrua. Por que não menstrua? Porque para menstruar tem que ter uma quantidade de gordura corporal necessária para que o eixo ele tenha pulsatilidade. O GNRH ele tem necessidade de ter pulsatilidade. Então, como não tem essa gordura corporal, não tem pulsatilidade, parece até que está antes da menstruação, né? No período antes de menstruação. Alegando também ser sexualmente ativa. Então, não é. O exame físico verifica-se a altura de 1,70 com peso de 45 quilos. Observa-se ainda o exame físico que a da adolescente não apresenta alterações, exceto aspecto emagrecido e palidez cutânea e mucosa. Por quê? Porque está anêmica, né? Não come. Para esse caso, o clínico, o diagnóstico e o tratamento a serem considerados inicialmente são, respectivamente, bulimia não vomita, hipertireoidismo não mostrou nem nada TSH, T4, nem nada, anorexia nervosa, tá certo. Transtorno de purgação não vomita, não tem nada a ver com vomitar, né? Então, resposta, letra C de casa. 56, letra C. Vamos mais. 57. Um paciente com 61 anos, com queixa de dor em região proximal da coxa esquerda há 3 dias, relata limitação à deambulação devido à dor. Apresenta antecedentes pessoal de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, ambos controlados. Tendo realizado cirurgia para correção de fratura exposta de porção proximal do fêmur esquerdo há 8 anos. Veja, um negócio desse há 8 anos não faz diferença nenhuma agora, né? Sem saber especificar o diagnóstico e nem o que foi feito. Ao exame, apresenta-se irregular estado geral, hidratado, eupneico, acianótico, com temperatura de 38 graus, frequência cardíaca de 92, pressão arterial de 144/86. Desculpa. Com edema, hiperemia e dor à percussão da porção proximal da coxa esquerda. Porção proximal da coxa esquerda. Certo. Considerando-se o caso descrito, quais são, respectivamente, o exame de imagem e a hipótese diagnóstica nesse momento. Vamos lá. Vamos ver primeiro os diagnósticos. Osteomielite, artrite séptica, tuberculose de quadril e osteoartrose. Osteoartrose, eu vou pensar mais em um paciente que seja, pode ser uma paciente velho, mas não vai dar febre, né? Dor, calor, rubor. Osteoartrose, a gente não pensaria nessa, né? Tuberculose de quadril é uma coisa muito rara de acontecer, não? Dificilmente eu marcaria essa. Certo? Também não diz nada de que teve nada de tuberculose, nem quadro, nem baciloscopia, nem teste molecular. Então, letra C não marcaria. Então, ficaríamos entre essas duas. Certo? Osteomielite ou artrite séptica.
ressonância magnética e radiografia da articulação coxofemoral. Então, veja, primeiro, em relação ao diagnóstico. Essa questão, para mim, é uma questão difícil de você dizer, porque o procedimento no fêmur foi há 8 anos. Então, veja, um procedimento que é feito há 8 anos, ele não geraria, agora, provavelmente, né, nem osteomielite e nem artrite séptica. Teria que ser algo mais próximo, não é verdade? Agora, então, não serviria esse procedimento, se eu encarar que é por causa do procedimento que foi feito há 8 anos, meu Deus do céu. Teria que ser alguma coisa mais agora, né? Aguda. Assim, a artrite séptica, ela acontece mais em articulação de joelho, unilateral, né? Mas a região que foi dado como alteração não é uma região boa, né? Que acontece muito na artrite séptica. Não é isso? Também eu não tenho nenhuma porta de entrada que ele falar aqui, né? Não teve nenhuma fratura, nenhuma lesão, nada disso. Então, a artrite séptica não parece ser o diagnóstico, né? Ele não tem características que me mostrem que é a artrite séptica, certo? Então, por exemplo, a área, né, que foi acometida, a presença de dor à percussão, ele fala aí, né, no caso, né? E também a radiografia não é o exame mais sensível para detectar as alterações, né? Se fosse uma artrite séptica, seria feita uma punção da articulação para poder diagnosticar, né, a artrite séptica. Então, também, o exame não bate com o diagnóstico também, né? Para a gente chegar à artrite séptica, uma radiografia não veria a inflamação, nem nada disso, né? Então, tem que ser feita uma punção, se fosse artrite séptica, né? Então, a letra B não é a letra B. Então, não é a letra D, não é a letra C, não é a letra B. A melhor resposta, então, é a letra A. Agora, também não é resposta boa, não. Tudo bem, a ressonância magnética de pelve, de membro inferior, vai ver realmente se tem osteomielite ou se não tem. Mas osteomielite, depois de 8 anos que fez o procedimento, sem nenhuma fratura, sem nada, a região até que é mais compatível. Mas, né, faz sentido? Faz. Poderia ser? Poderia, mas é muito improvável, né? Mas tudo bem. A letra B, C e D não seriam de jeito nenhum, né? Então, a melhor resposta, a menos ruim, é a letra A. É uma questão muito mal feita, né? Devia ser uma coisa mais... Eu acho que ele pensou nisso, né? Se eu fizer uma coisa aguda, vai pensar que é artrite séptica. Então, vou fazer uma coisa bem crônica lá. Bem antiga. Crônica não, né? Bem passada. Então, resposta letra A. Não é isso? Mal feita para mim. Não gostei não dessa questão. Questão 58. Uma menina de 4 anos é levada ao pronto-socorro de um hospital público pelo SAMU, com relato de quadro de náusea, vômitos e dor abdominal de evolução rápida nas últimas 6 horas. Sua mãe conta que a filha teve perda de peso significativa na última semana. Ao exame físico, a paciente apresenta sonolenta, desidratada, com hálito cetônico, taquicardia, taquipneica, glicemia capilar de 300, gasômetria com pH baixo, com bicarbonato está baixo também. Então, ó, mesmo, hálito cetônico, desidratada, aumento da glicemia capilar, redução do pH e do bicarbonato. Isso é o quê? Isso é uma cetoacidose diabética, meu amiguinho. Oxi, não. Agora, uma criança de 4 anos com cetoacidose diabética, provavelmente que ela tenha diabetes tipo 1, né? Não é isso? Agora, diabetes tipo 1. Então, aí ele pergunta isso. Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que a criança possui níveis reduzidos de... Na diabetes tipo 1, a gente vai ter nível reduzido de insulina, né? Não de cortisol, de insulina. Certo? Então, pode ser a letra A, a letra C. Agora, o potássio total vai estar baixo? Vai. Não é isso? Muitas vezes a gente tem que fazer reposição de potássio. Veja que ela está vomitando, né? Diz que ela estava vomitando. Ó, náuseas e vômitos, né? Perdendo. Não está se alimentando, então vai ter redução do potássio. Insulina e potássio total, né? Inclusive, o potássio é uma das coisas que a gente mede para poder fazer o tratamento, se eu vou dar logo a insulina, porque eu já sei que o potássio baixa na cetoacidose diabética. Então, tem que ver o potássio para poder dar insulina. Porque se eu der insulina com potássio baixo, ele vai diminuir ainda mais. Então, às vezes, eu dou logo o potássio. Às vezes, eu dou junto com a insulina o potássio. Então, tudo depende de como está o potássio do paciente, né? Então, 58, letra A. Fácil demais. Eu já falei demais de cetoacidose diabética, né? Todos os anos existem várias e várias e várias questões de cetoacidose diabética.
Então, não tem segredo nenhum. Não é verdade? É verdade. Questão 59, estamos quase. Uma paciente com 54 anos, gesta 2, parto 1, cesárea 1, com ligadura tubária bilateral. Comparece à consulta ambulatorial com queixa de fogachos, sudorese noturna, insônia, queda da libido, secura vaginal, fadiga e falta de concentração. Sem outras queixas em sua história, verifica-se registro de menarca aos 13 anos, menopausa aos 50 anos e de tabagismo, consumo de 10 cigarros por dia desde os 20 anos. Além de história patológica pregressa de hipertensão arterial crônica em uso de losartana, com bom controle. História patológica familiar de osteoporose e diabetes mellitus. Hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio aos 60 anos de idade. A paciente apresenta resultados de exames realizados há 6 meses. Olha, mamografia, Biredes 1, sonografia, útero de 40 centímetros, endométrio homogêneo de 3 milímetros de espessura, ovários atróficos, exames laboratoriais sem alterações, já exame físico, IMC de 26,4, ok, pressão arterial ok, e hipotrofia de vagina e colo. Considerando-se o caso clínico descrito, qual é a conduta adequada? Então, a gente tem uma paciente que está com, ela não lembra se ela, menopausa há 50 anos. Então, ela já passou pela menopausa, está com hipotrofia da questão genital, né? E de ovários. Ó, hipotrofia de vagina e colo, os ovários estão hipotróficos também, o endométrio está compatível com a menopausa, né? Com o climatério pós-menopáusico, e aí ela quer saber qual a indicação. Ó, tem 54 anos, foi aos 50. Nos 5 primeiros anos, até nos 10 primeiros anos, existe a indicação de você fazer terapia de reposição hormonal. O que contraindica a terapia de reposição hormonal? Vamos ver? Eu tenho aqui. Peguei e trouxe para vocês aqui para a gente ver. Deixa eu pegar as contraindicações aqui. Eu não sei se eu fechei. Aí foi bom, não foi não? Fechei não, tá aqui. Terapia de reposição hormonal. Cadê você, meu amiguinho? Deixa eu pegar aqui. Eu acho que é esse. Não, esse não. Meu Deus. Eu fechei, ó. Aí foi lá. Agora tá aqui. Olha aqui. Tava no PDF. Vamos lá. Vamos ver aqui, né? Como é? O Consenso Brasileiro de Terapêutica Hormonal da Menopausa de 2018. Peguei aí para a gente ver, né? Esse material é bem interessante. Vamos ver aqui, ó, a Febrasgo, né? Ó, apoio a Febrasgo, certo? Então, vamos ver na página 141, se não me engano. Deixa eu ver aqui. 141. Aqui, já foi em cima. São contraindicações da terapia hormonal. Deixa eu aumentar aqui para você ver. Olha, contraindicações da terapia hormonal. Doença hepática descompensada, câncer de mama, câncer de endométrio, lesão precursora de câncer de mama, porfiria, isso aqui é nível D, esse nível D também, né? Então, essas nível D, elas foram retiradas nos materiais mais atuais, né? Sangramento vaginal de causa desconhecida, parece que também foi retirada, já não é mais contraindicação. Agora, tem outros que são nível B, nível A, né? Mas vamos ver aqui, ó. Sangramento vaginal. Doenças coronariana, doença trombótica ou tromboembólica venosa, lúpus eritematoso sistêmico com elevado risco trombótico e meningioma. Então, esse material de 2018 deu essas contraindicações. E não está contraindicada hipertensão arterial controlada, diabetes mellitus controlada, hepatite C, antecedente pessoal de neoplasia hematológica, após os cânceres, né? Então, a pessoa está após os cânceres de pele, ovário, cervicuterino escamoso, vaginal vulvar, colo retal, pulmonar. Então, tudo isso aqui não contraindica a terapia hormonal. Veja que o tabagismo também não contraindica não a terapia hormonal, não. No caso de reposição hormonal, o tabagismo não contraindica. Certo? Então, se não me engano, algumas dessas foram retiradas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Atualmente, como é que tá? Então, sangramento vaginal inexplicável ainda continua. A doença hepática continua. Histórico de câncer sensível ao estrogênio, câncer de endométrio, lesão precursora de câncer de mama, certo? Doença coronariana também tá. Acidente vascular cerebral, AVC, também tá. Doença tromboembólica ou trombótica ainda tá. E foi retirado lúpus e porfiria. Porfíria, certo? Então, parece que nos materiais atuais, porfíria e lúpus foi retirado como contraindicação, certo? Mas as outras permanecem.
Pronto, então seriam essas as contraindicações, ok? A de 2024 parece que foi retirado, né? Alguns desses daí. Esse é de 2018, não peguei um mais atual, já tinha esse aqui, aí por isso que eu peguei esse daí. Mas atualmente parece que foi retirado a lúpus e tal, né? Aí vamos ver aqui, ó. Mas de qualquer forma não tem lúpus, não tem nada, né? O negócio dela é o tabagismo e as doenças dela estão controladas. Ela tem a hipertensão e a diabetes que estão controladas com o uso de medicação. Então não contraindica a terapia, né? Vamos lá. Contraindicar terapia hormonal sistêmica, indicar estradiol via vaginal, tá errado, né? Letra B. Sugerir terapia hormonal sistêmica com estradiol oral e noretindrona. Contraindicar terapia hormonal. Então vamos lá. Ó, a gente vai fazer a terapêutica hormonal dela, mas a melhor via de administração não é a via oral, certo? A melhor via é essa daqui, ó. Sugerir terapia de reposição sistêmica com estradiol transdérmico e progesterona micronizada. Então, aqui é melhor, né? Progesterona micronizada, natural micronizada, ultragestan e o estradiol transdérmico, né? Adesivo, né? No caso dela, veja que ela não é obesa, então tá perfeito. Letra D de dado. Bom demais, né? A progesterona muito boa. Noretindrona não é a melhor progesterona, é a progesterona micronizada, né? A natural. Não é isso? E o estradiol transdérmico. Essa é a indicação mais atual. Resposta letra D, né? Quando o paciente não é obeso, não tem uma contraindicação específica, a gente faz assim. Letra D de dado. Também é utilizado muito o estriol vaginal também, né? Que é o promestrieno, né? O promestrieno é um cremezinho vaginal à base de estriol, que ele é muito bom para esses sintomas de ressecamento e tal, né? O paciente usa 20 dias direto, depois usa 3 vezes por semana, e assim vai, né? Às vezes é preciso utilizar também algumas outras medicações para os sintomas também, porque somente a terapia de reposição hormonal às vezes não é totalmente efetiva. E é muito importante também verificar a saúde de forma geral da paciente, né? Para poder ver se ela vai responder bem ao tratamento. Então, 59, resposta, letra D de dado. Não é não? Bom demais, menino. O que é que você quer mais da sua vida? Vou fazer só a 60, né? Essa 60 é muito melindrosa, e aí é aquelas questões que é de matemática. Aí eu não nasci para fazer matemática. Então, meu Deus do céu. A gente tem que ensinar matemática na medicina. É triste, mas eu vou fazer o quê? Se aparecem essas questões. Aí é dor de cabeça, meu Deus. É a questão que o caba não entende. Aí vamos lá, vamos fazer devagarinho, vamos entender e vamos... Certinho, né? Tudo certinho. Vamos lá. Vamos ver o que ele diz assim. Um novo exame que detecta o DNA de Mycobacterium leprae em pacientes com suspeito de hanseníase está sendo testado. Ele demonstra capacidade de detectar 80% dos pacientes com a doença e fornece resultado falso positivo de 20%. Então, 80% verdadeiro positivo e 20% falso positivo, esse daí, né? Um médico de família e comunidade está utilizando esse exame em uma comunidade vulnerável na qual a prevalência de hanseníase é 10%. Então, 10% da população tem hanseníase. São os verdadeiros positivos, né? Então, eu tenho aqui os que são detectados, os falsos positivos e os verdadeiros positivos, né? Os verdadeiros positivos, a prevalência deles aqui, né? Então, os verdadeiros positivos, falsos positivos e a prevalência dos que têm hanseníase, né? Que são os que realmente têm hanseníase. Então, utilizando a comunidade vulnerável na qual a prevalência de hanseníase é 10%. Nesse caso, qual é a probabilidade? Ele quer saber a probabilidade de um resultado positivo ser de um indivíduo realmente doente. Para poder fazer essa questão, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou criar aqui alguns dados. Vamos dizer que essa população seja de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas, tá certo? Agora vamos lá. Eu sei que ele detecta 80%. E falso positivo é 20%. Não é isso que ele disse aqui? E a prevalência
é 10%. Não é isso? De 1.000 pessoas, prevalência de 10%. Pronto. Agora vamos construir um quadrozinho aqui com vocês, certo? Vamos ver aqui. Ó. Vou fazer assim, ó. Eu vou dizer... Vou botar assim, positivos. Aí eu vou fazer aqui, ó. Na tabelinha, vou colocar aqui os que são doentes e os que são saudáveis. E o total. Certo? Positivos, né? Aí eu também vou colocar, além dos positivos, eu vou colocar os negativos. E vou colocar aqui total. Pronto. A gente sabe que a população é de 1.000 pessoas. Então, o total de tudo, a população total, vai dar 1.000 pessoas, né? Deixa eu ir para cá. O somatório total tem que dar 1.000. Né? Agora, ele disse, vamos lá, que 10% de prevalência de hanseníase, né? 10%. Então, os que estão doentes são 100, né? Não é isso? Se é 10% tem hanseníase, 100. E 900 são saudáveis. Entendeu aí? Se a prevalência da hanseníase é 10%, se tiver uma população de 1.000, a gente vem total de 100 que são doentes e 900 que são saudáveis, porque a prevalência é 10%. Agora, vamos lá. Ele disse que detectava 80%, né? Então, desses 100, vai dar positivo, certo? 80, né? Porque não é 80%? Dos 100, 80 são positivos. Se 80 são positivos, então 20 vão ser negativos, né? Entendeu aí? Não é... Para cada uma dessas populações, a gente vai fazer o percentual que o teste detecta. Então, ele detecta 80% dos casos. Então, de 100 casos doentes, 80%, que é 80, vai dar positivo. E negativos, 20. Para ver aqui os saudáveis, a gente vai fazer o seguinte. Não é 80%, que é a sensibilidade e especificidade desse teste, ele diz que detecta 80%, certo? Então, se eu for calcular 80% de 900, vai dar 720. Pode fazer o cálculo aí, 0,8 vezes 900, vai dar 720, certo? Então, 20% de 900 vai dar 180. 180. Então, a gente tem 80% aqui, 20% aqui. E aqui, dos doentes, 80% aqui e 20% aqui. Certo? Agora, então, o total de positivos é 180 mais 80, dá 260. E o total de negativos é 20 mais 720, 740. Pronto. Agora a gente tem os totais aí, as parciais de tudo, né? Pronto. Então, falsos positivos e falsos negativos a gente tem, né? Os falsos positivos e falsos negativos. Agora vamos para o cálculo. O cálculo é o seguinte, a fórmula que a gente vai usar é essa daqui, ó, para fazer o cálculo. Valor preditivo positivo, que o que ele perguntou para a gente foi o quê? Ele disse assim. Ele disse, nesse caso, qual é a probabilidade de um resultado positivo ser de um indivíduo realmente doente? Que é o valor preditivo positivo. Isso aqui, probabilidade de um resultado positivo ser de um indivíduo doente, que realmente é positivo, é o valor preditivo positivo. Isso é a probabilidade de um valor positivo realmente ser positivo. A fórmula é essa. Valor positivo dividido por valor positivo mais falso positivo vezes 100. Certo? Entendeu aí? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, valor preditivo positivo é igual. Qual é o valor dos positivos? O que realmente estão positivos é 80. Vou colocar aqui. 80 dividido por... Ele de novo, né? Vou repetir. O valor positivo que é 80, mais quanto é o falso positivo. Tem o positivo aqui, né? 180. Isso é o falso positivo. Ou seja,
eles estão saudáveis, mas o teste deu positivo. Certo? Esse é o falso positivo. Então, 80 mais 180. Certo? Esse é o cálculo, vezes 100. Resumindo, repetindo, né? O valor positivo, os verdadeiros positivos, dividido por verdadeiros positivos mais falsos positivos, verdadeiros positivos mais falsos positivos, vezes 100. Isso aqui dá o quê? Isso aqui dá igual a 80 dividido por 260 vezes 100. Que dá igual, se a gente fizer esse cálculo, dá 30,769. 30,779 é a letra A, 31%. Certo? Resumindo, o teste tem uma sensibilidade e especificidade de 80%. Detecta 80%. Os falsos positivos são 20%. Certo? E a prevalência é de 10%. Veja, 80... Os doentes, veja, a prevalência de hanseníase é 10%. Então, de 1.000 pessoas, por exemplo, do total, 10% é o quê? 100. Não é isso? 100. Se 80% é o detecta, então deu 80% de positivos, deu 80 do 100. E 20% vai dar negativo. Os falsos positivos dá 20%. Então, os que são saudáveis, mas que deu positivo, 20%. Então, 900 vezes 20% dá 180. Então, quem é saudável, mas deu positivo, 180, os falsos positivos. Então, 900 menos 180, 720. Ou então, 0,8, 80% de 900, 720. Entendeu aí? Então, foi assim que a gente construiu a tabela. 80% dos doentes está positivo. E os falsos positivos é 20%, que é esse 180, que é 900 vezes 20%. Depois a gente calculou o valor preditivo positivo, que era a probabilidade de um resultado positivo de um indivíduo ser realmente doente. Qual é a probabilidade? Como é que eu calculo? Verdadeiros positivos dividido por verdadeiros positivos mais falsos positivos vezes 100. Dá 80 dividido por 80 mais 180 vezes 100. 80 dividido por 260 vezes 100, que dá 30,769, que é 31%, que é mais próximo, né? Resposta letra A. Questão de memória, saber as fórmulas de memória, raciocínio lógico e muita interpretação. Né, meu amiguinho? Chega, suei para fazer essa questão. Eu espero que você tenha entendido. É difícil de entender essa questão, realmente, né? Mas, o que é que eu vou fazer? Não é verdade? Ele detecta 80%, só as posições são 20%, a prevalência é 10%. A gente fez aí um quadrozinho. Espero que você tenha entendido, né? Mais ou menos quis explicar, não sei se ficou totalmente claro, mas a ideia é essa daqui, tá? Questão difícil, para mim difícil, porque preciso de muito pensamento e preciso ainda de recurso da matemática para poder fazer, certo? Papai do Céu abençoe todos vocês. Nos vemos na próxima live. Tchau. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar seu comentário e mandar essa live para o máximo de pessoas que você sabe que farão a prova do Revalida. Não é isso? Fazendo isso, você me ajuda demais. Não deixe de fazer, né? Porque não custa nada, né? Para você estar saindo tudo de graça, tá só me ajudando e eu ajudo você. Você me ajuda, eu ajudo você. Certo? Tchau, até mais.